Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Nessa aula nós vamos dar sequência àquele curso que eu prometi, né, o projeto 3, do acesso ao banco de dados utilizando aí o Excel. Nesse curso você vai ter condições de manipular banco de dados através das planilhas do Excel. Mas tem um detalhe muito importante que você precisa conhecer antes de nós começarmos a manipular. O que é um banco de dados? Banco de dados, na verdade, é um repositório de dados brutos em que você pode tratar e extrair informações dessa base de dados. Todas as suas planilhas do Excel são um banco de dados também. Só que elas não são um banco de dados, a planilha do Excel não é um banco de dados relacional. Sistemas de gerenciamento de banco de dados, os SGBDs, GDBs, né, depende aí inglês ou português, eles trabalham com o conceito de relação entre tabelas. Para que você possa manipular bem um banco de dados, você precisa ter pelo menos uma pequena base do que são bancos de dados antes de sair consumindo-os nas suas planilhas. Quando temos uma planilha, imagine uma planilha com uma relação de todos os alunos. Isto é uma tabela. Então, nossa planilha, na verdade, é uma tabela de um banco de dados e a partir dela eu posso fazer relacionamentos, eu posso trazer informações de outros lugares. Quando você precisa complementar essa tabela, digamos que você tem lá uma relação de RMs ou de matrículas de alunos e precisa descobrir o valor de uma mensalidade de um aluno que está numa outra planilha, e você utiliza o PROC-V ou a função índice Corresp, você está utilizando um relacionamento entre as tabelas, ou seja, através do campo de procura da função PROC-V ou da função índice da função Corresp, você vai até essa segunda tabela, essa segunda planilha e busca suas informações. A essa ligação entre as duas planilhas dada pelo PROC-V, nós temos um relacionamento meio que forçado no Excel. Num banco de dados, a gente pode criar os relacionamentos de forma mais simplificada. Veja só, a aula de hoje nós não vamos começar a programar ainda, porque eu preciso, como eu falei, eu gosto muito de trabalhar com a base conceitual antes de trabalhar com vocês o termo técnico, toda a parte técnica. Eu vou falar muito ainda de banco de dados, mas não nesse treinamento. Eu vou dar noções que são mínimas para que vocês possam ter condições de manipular um banco de dados Access. A extensão MDB era do banco de dados Access, se eu não me engano, até a versão 2007 ou até 2010, eu não tenho muita certeza. Depois a Microsoft alterou a extensão do arquivo para .accdb. Então, quando você encontrar um arquivo ACCDB, tá, ou um arquivo MDB, é um arquivo de banco de dados do Access. Se eu der dois cliques, eu tenho que ter o banco de dados Access instalado para poder fazer a criação das tabelas, fazer a manipulação das tabelas. Isso é essencial para que você possa trabalhar com o banco de dados. Se você observar, eu tenho aqui apenas uma tabela chamada TB Alunos. E se eu der dois cliques sobre ela, eu vou abrir essa tabela e vou visualizar todas as informações. Quando importamos um banco de dados, quando importamos tabelas de um banco de dados para dentro das nossas planilhas do Excel, na verdade nós temos aqui, olha só, os nomes das colunas e as linhas representando cada um dos registros do nosso banco de dados. E eu posso fazer essa manipulação dos meus dados a partir dessa informação. Só que se você perceber, olha só, nós temos aqui um botão chamado modo de exibição, de design. Se eu clicar em modo de exibição de design, nós vamos entrar nas propriedades desse meu banco de dados e verificar como foi feita a criação do banco de dados. Para criar tabelas, podemos colocar aqui, nesses campos, a informação da série, podemos colocar aqui os tipos de dados. Minha máquina ela está um pouquinho lenta justamente por causa da gravação do vídeo. Então observe que para cada campo do meu banco de dados eu tenho aqui os parâmetros que eu posso alterar as suas propriedades. E a partir dessas propriedades manipular essas informações lá na minha planilha. Um detalhe importante que eu comentei, eu vou trocar aqui para o modo de exibição. Imagine que você tem uma tabela, uma outra tabela que seria o consumo da cantina. Vamos pegar aqui alguns RMs, eu vou até copiar 2118, eu vou tentar lembrar aqui. O que eu vou fazer? Nós vamos entrar aqui, nós vamos fechar essa nossa tabela e eu vou criar uma nova tabela e mostrar para vocês o que é um relacionamento entre tabelas. Aqui, para criar, você tem aqui no Access um item criar, eu não manipulo muito o Access, então se eu der alguma enroscada aqui é normal. Então eu vou criar uma tabela nova. Toda vez que você cria uma tabela, você tem duas formas. Você pode criar através da própria adição de linhas de dados, ou se você entrar aqui em modo de exibição, eu posso trocar aqui o nome, vamos chamar aqui de TB,
consumo cantina. Legal, essa tabela de consumo da cantina, ela vai permitir que eu lance todo o consumo das crianças desse colégio consumidos na cantina. Então eu poderia colocar aqui um ID, né, que seria o ID do consumo, uma chave primária, nós vamos falar disso também, de numeração automática. Eu poderia colocar aqui também um campo chamado descrição do consumo, ou melhor, quantidade consumida de um produto, vai ser um número. Minha máquina está extremamente lenta, mas é justamente por causa dessa gravação. Depois de quantidade, a gente vai colocar aqui o ID produto, porque eu não vou lançar o mesmo produto várias vezes. Isso se chama normalização, e essa normalização eu vou falar com vocês no curso presencial. Então isso aqui também é um número, o ID produto. Temos aqui também outro campo que vai ser, vamos pensar assim no consumo, que é justamente a matrícula do aluno. Então ID matrícula, ou melhor, matrícula aluno. Quando você estiver fazendo relacionamentos ou quando você estiver criando tabelas, a ligação entre tabelas, ou seja, a relação entre uma tabela e outra tem que ser feita por uma chave. No caso, na tabela principal, ela é chamada de chave primária, que seria aqui na tabela de alunos. E essa chave aqui, essa matrícula aluno, ela é uma chave estrangeira. Ou seja, a matrícula aparece aqui na minha relação de produtos consumidos na cantina, mas ela é secundária, ela é uma chave estrangeira, porque ela é a chave de outra tabela, ela é a chave primária de outra tabela. Então agora, o que nós temos aqui? Se eu salvar aqui se eu fechar essa minha tabela, eu vou fechar, vou salvar aqui as informações, nós temos duas tabelas. Essa TB Consumo Cantina, se eu der 2 cliques sobre ela, você vai ver que ela está em branco. Então eu vou colocar aqui que foi vendido uma unidade do produto 1, nós não temos tabela de produto ainda, a matrícula do aluno 2118 e só isso. Agora eu vou adicionar aqui outro, eu vou dizer que foi comprado 2 unidades do produto número 1 para o aluno 2100, se é que ele existe. Fechei. Eu acabei de alimentar a minha tabela com informações, então eu poderia dar um select lá, trazer os dados externos numa planilha do Excel e consumir essas informações. Mas aí existe um problema. Como eu faço para fazer uma consulta? SGDBs ou SGBDs, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, eles possuem ferramentas de consulta. No caso de bancos de dados como SQL Server, como Oracle, eles têm as views. E no caso do Access, nós temos as consultas. Eu posso trazer os dados diretamente de uma tabela e eu posso fazer um join, ou unir mais de uma tabela através dessa consulta, ou eu posso criar consultas aqui no meu próprio Access e consumir essas consultas lá na minha aplicação. Observe, eu vou colocar aqui um assistente de consulta, eu tenho aqui a possibilidade de fazer isso, mas antes, lembra que eu falei do relacionamento? Como é que eu faço para que o Access ele reconheça esse relacionamento entre as tabelas? Se eu não me engano, tem aqui em ferramentas de banco de dados um item chamado relacionamento. Deixa eu ver aqui, ó, relações. Se eu clicar em relações, eu posso abrir essas duas tabelas, vou adicionar e vou fechar. O que é comum entre as duas tabelas? Quando você pegar aqui o campo matrícula, né, do aluno, eu tenho aqui um campo matrícula, vamos achá-la aqui, ó, RM. Essa chavezinha indica que ela é chave primária desta tabela, quanto ID é a chave primária do consumo da cantina. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse RM para a matrícula do aluno. Nós vamos criar aqui uma relação entre as tabelas. Assim que eu der o criar, você vai ver que essa linha vai aparecer indicando que os meus dados, olha só, ele acompanha, inclusive, se você aumentar ou diminuir o tamanho da tabela, qual é o campo que está interligado. A partir de agora, fica mais fácil fazer as consultas porque eu criei um relacionamento entre essas tabelas. Se eu quiser buscar o consumo de todos os alunos, veja só, eu quero descobrir o nome. Eu não tenho o nome do aluno aqui no ID Consumo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse relacionamento. Ele vai pedir para salvar, eu vou dar sim. E agora, nós vamos criar uma consulta. Eu vou até colocar aqui um assistente de consulta. Vai ser um assistente, ou assistente não, vamos criar um design. Ele pede as tabelas, então eu vou colocar tanto a tabela de alunos quanto a tabela de consumos nessa minha consulta. Vou clicar em adicionar. Assim que eu fecho, observe que interessante, eu tenho aqui as minhas duas tabelas e o relacionamento já está aparecendo automaticamente. Para que eu possa fazer essa agora consulta, veja só, eu quero trazer a matrícula do aluno,
que vai vir aqui da tabela consumo cantina, o ID produto, eu ainda não tenho como colocar o nome do produto, porque eu não tenho uma tabela produto, a quantidade que foi consumida por ele, e olha que interessante, eu posso trazer o nome desse aluno para cá, e eu posso trazer o número desse aluno. Assim que eu executar essa comando, essa query, você vai ver que ele vai trazer as informações aqui. Então, da minha tabela da cantina, ele sabe que esse aluno 2118 consumiu o produto 1, uma quantidade, e o nome do aluno está aqui, ele é o número 20. De que série? Volto para o modo de exibição, e aí eu posso trazer o campo série também, colocar aqui entre número e tabela alunos. Se eu executar de novo, você vai ver que agora eu consigo visualizar inclusive a série desse aluno. Eu tenho aqui então condições de pegar a tabela A e a tabela B e unir essas duas tabelas em uma única consulta. A grande vantagem disso é que eu posso preparar aqui no Access, veja só, eu tenho aqui uma tabela chamada consultas, eu posso criar várias consultas e eu tenho aqui como padrão colocar as letras CNT antes, justamente para identificar como uma consulta, e fazer um select lá na minha tabela, lá no Excel, com base nessa consulta. Eu vou salvar aqui então aqui meu banco de dados, vou salvar isso aqui como, ele está pedindo o nome para minha consulta, veja só. Então vamos lá, consulta de consumo cantina. Eu vou colocar o meu CNT, vou dar um OK, e você vai ver que na tabela de consulta, olha só, eu tenho lá minha tabela. Eu também tenho uma tabela de consulta de alunos. Se eu der 2 cliques, você vai ver que é uma relação em que está aparecendo alguns campos apenas da minha relação de alunos. Vou fechar aqui essa janela, vou fechar esta também. Como fazer para que essa consulta seja executada lá no Excel? Se nós viermos agora para o Excel, vamos abrir aqui a minha cópia da versão. Muito bem, eu vou entrar aqui numa planilha totalmente nova, e ao invés de trazer todos os meus dados para a planilha e trabalhar na própria planilha, você vai ganhar um tempo considerável se você fizer agora os cálculos, se você começar a fazer todas as suas operações diretamente no banco de dados. Imagine que lá naquela consulta você fizesse uma somatória de tudo que foi vendido em um determinado mês. Ao invés de trazer todo o consumo do mês aqui para a sua planilha, você poderia trazer só o totalizador. Isso é muito mais rápido. Então vamos lá, dados, obter dados externos do Access. A partir desse momento eu vou indicar aqui a minha área de trabalho, Excel mais banco de dados, vou pedir para que ele abra o meu banco de dados. E assim que ele criar essa conexão, eu consigo ver aqui os provedores, as informações dele, veja só. Ele consegue informações de conexão, eu vou até testar a conexão para ver se dá certo. Deu um erro aqui, cadê? Meu banco de dados acho que está aberto, eu vou fechar, vamos ver se ele vai dar certo agora. Testar conexão, deu certinho, eu vou dar um OK. Agora, olha que interessante. O próprio Excel reconhece consultas como sendo válidas para trazer para a sua planilha. Então, eu tenho aqui a minha consulta de alunos, que você viu que eram só 5 colunas, e também a consulta de consumo da cantina, criada, a data de modificação, estão vendo informações sobre ela? E ele até escreve aqui que isso aqui é uma view, e a outra são tables. Quando eu clicar aqui na minha consulta e der um OK, você vai ver que a consulta vai ser executada. Eu posso inserir como tabela, como um relatório de tabela dinâmica, como um gráfico dinâmico ou apenas criar a conexão. Eu posso ainda adicionar um modelo de dados e trabalhar com isso lá no meu Power Query, lá no Power View. Um detalhe muito importante é que os amigos planilheiros, se você se recorda ou se vocês já os conhecem, eles falam muito sobre relacionamentos nas tabelas. Inclusive, no suplemento Power Query, quando você vai fazer essa importação dessas tabelas, o Garcia e o Hu informam muito, trabalham muito sobre essa tecla, em que você precisa criar um relacionamento entre as tabelas para que você possa consumi-las através das medidas e nas visões dos painéis. Me corrijam se eu estiver errado, tá, amigos? Se vocês assistirem esse vídeo aí e eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrijam. Então, se vocês perceberam, a minha consulta foi trazida para uma planilha do Excel, e nessa planilha do Excel, o próprio Excel já converteu isso para uma tabela. Se você não sabe o que é uma tabela, eu tenho um curso avançado. Lá na descrição desse vídeo você vai encontrar aí o link para poder ter acesso a esse curso, onde eu falo muito sobre tabela. Tá? Eu dou exemplos práticos de como você pode trabalhar. Se você quiser uma pequena noção, então tem um vídeo recente que eu trabalhei com tabela dinâmica sobre essas tabelas. Então, através desse conceito, veja só, eu consegui atualizar as minhas informações. Se por um acaso nós atualizássemos o nosso banco de dados, eu vou entrar aqui na área de trabalho, Excel mais banco de dados, eu vou abrir o nosso banco de dados de novo.
Somente leitura, olha só. Por quê? Porque ele foi aberto de modo exclusivo pelo Excel. Eu vou fechar essa minha planilha aqui, não salvando. Eu queria mostrar a atualização, mas não vai dar certo. Eu vou abrir aqui. Vou lançar mais um consumo. Eu venho nas minhas tabelas. Opa, tabela. E na minha tabela consumo cantina, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais uma linha, e essa linha vai ser 10 unidades do produto 2 para a matrícula do aluno 2100. Vamos colocar 2100 também de novo. Se eu quiser ver algum aluno, eu posso abrir aqui a tabela de alunos, veja só, e ele abre por abas. Então eu poderia escolher outra matrícula, por exemplo, a 2039, e lançar esse consumo aqui para ele. Deixa eu ver quanto tempo tem essa aula. Essa aula já está com 15 minutos, então eu acho que são informações básicas. Eu vou complementar com apenas mais uma tabela. Vamos criar uma tabela de produtos agora. Veja só, criar. Vou criar aqui uma tabela, e essa tabela vou entrar no modo de design. Ela vai se chamar produtos. TB Produtos. Essa minha tabela de produtos, ela vai ter algumas características. Então, primeiro, ela vai ter uma chave primária chamada de ID. Depois, nós vamos ter um campo chamado descrição do produto. O preço de venda que eu coloquei lá na cantina seria sobre o totalizador da venda. Eu até poderia tirar aquele campo e deixá-lo como calculado, colocar um objeto de preço aqui. Eu vou deixar como texto curto e vou colocar aqui mais um item chamado preço do produto. Ou só preço, né? Eu não preciso ficar repetindo o mesmo nome em todos os campos. Preço vai ser do tipo moeda. Vamos lá, eu vou colocar aqui moeda. Perfeito. Vou fechar essa tabela. Ele vai pedir para salvar. Vou salvar. E agora nós vamos dar 2 cliques e adicionar uma tabela produtos aqui. O ID, que vai ser o número 1, que ele vai criar automaticamente, vai ser coxinha. Vamos dizer que essa coxinha custa R$ 2,50. Depois o produto 2 vai ser uma empada, que custa também R$ 2,50. Opa, R$ 2,50. E por último, o objeto 3, que vai ser aqui um lanche, que custa R$ 6,90. Perfeito, vou fechar essas tabelas. Lembram daquela consulta que nós criamos sobre o consumo da cantina? Eu poderia agora, então, aqui na minha consulta, trazer a descrição do produto que o aluno consumiu. Eu vou executá-la aqui primeiro, veja só. 2 cliques, você vai ver que eu tenho aqui o código do produto, opa, o número do aluno e o código do produto. Eu não quero exibir o código, eu quero exibir a descrição do produto que ele comprou. Então, nós vamos entrar no modo de exibição. Aqui, o ID produto, eu vou pedir para que ele não mostre essa coluna. Eu posso até removê-la clicando com o delete. E posso agora colocar como o botão direito, eu posso pedir para ele mostrar a tabela, abrir a tabela produtos e vou fechar. Só que aqui você está vendo que tem um probleminha. Eu não tenho um relacionamento entre essas tabelas. Eu vou fechar isso aqui. Nós vamos criar um relacionamento. Isto é modelagem de dados. Quando você está trabalhando com informações de tabelas, a primeira coisa que você precisa fazer, e isso é altamente recomendado, é você parar um pouquinho, colocar todas as suas tabelas no papel, criar esses relacionamentos. Ainda existe o relacionamento de um para muitos, de um para um, mas isso é assunto lá para o meu curso presencial. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse ID produto aqui, ó, prontinho. Então eu criei agora o relacionamento do ID produto também. Vou fechar esses relacionamentos, vou salvar, e assim que eu adicionar essa minha tabela de produtos na minha consulta, você vai ver que o relacionamento já aparece também. Então, de forma bem prática, eu consigo pegar a descrição do produto, eu escrevi a descrição do projeto, né? E a partir desse, arrastar esse controle aqui, a minha consulta já está pronta. Se eu executar agora, vamos lá, design, executar. Você vai ver que dá para ver qual é o item do produto. E a partir daqui eu poderia criar somatórias de quantas coxinhas eu vendi, eu poderia complementar aqui a data da venda, eu poderia fazer as contas de qual é o valor total da compra, que é a quantidade vezes o preço. Vamos colocar o preço. Modo design, produtos, eu vou colocar o preço desse produto aqui na frente da quantidade. Se eu der aqui um executar, opa, vamos voltar lá, modo design. Se eu der um executar, você vai ver que a consulta vai ser executada e agora o preço também está sendo exibido para cada um dos itens. Percebam como é simples.
Se você perder tempo fazendo a modelagem do banco de dados, se você perder tempo, na verdade isso não é perder tempo, tá? É ganhar tempo. E você escrever exatamente todas as tabelas que você vai utilizar, todos os campos que você vai utilizar e todos os relacionamentos que as suas tabelas vão ter, lembrando sempre que uma tabela precisa ter uma chave primária, salvo raras exceções, existem casos em que tabelas não têm chave primária, tá? E há também as tabelas que têm as chaves estrangeiras, as foreign keys, as FKs, PKs, primary key, e FK, foreign key. Então, quando você tem uma foreign key, ela está relacionada a um campo de uma outra tabela, e através desses dois campos você consegue fazer um relacionamento. Perceba que através das consultas, eu faço exatamente o que eu faço no Excel. Quando eu não tenho uma informação, eu vou buscar, por exemplo, a descrição do produto na planilha produto, utilizando como campo o código desse produto. Isso a gente faz através da função PROCV. Então percebam que conceitos de tabelas são muito importantes para que você possa fazer esse consumo desse material, desses resultados de forma prática. Eu vou fechar aqui meu banco de dados novamente. Se eu entrar lá na minha planilha agora, veja só, eu vou criar uma nova planilha, eu vou, através de dados, obter dados externos do Access de novo, eu vou buscar aqui a minha informação, eu tenho as minhas consultas todas de novo. Eu vou abrir aquela consulta que acabamos de atualizar. Você vai ver que a descrição do produto aparece aqui também. Eu escrevi descrição do projeto, mas isso eu corrijo depois. Se você quisesse fazer contas agora, eu poderia colocar aqui total. Mas lembre-se, eu posso trazer isso direto do banco de dados de forma muito mais rápida. Eu vou pegar a quantidade vezes o preço e eu já tenho aqui o total vendido, certo? Então isso é um recurso que a tabela me dá, mas eu particularmente, quando se trata de banco de dados, eu prefiro fazer tudo lá no meu banco de dados para depois trazer para a planilha o resultado pronto. Basicamente é o que o Garcia, o pessoal do Planilheiros, faz também com o Power Query e o Power Pivot. Ele faz o tratamento ETL com o Power Query, depois ele faz a apresentação disso com o Power Pivot e joga na planilha o resultado final, deixando toda a parte de cálculos, toda a parte de processamento disso lá nos suplementos do Excel, acessando através de um modelo de dados esses recursos. É isso. Então agora o que eu quero que você faça? Se você não tem o Access, essa planilha, esse banco de dados, ele vai estar disponível para download lá no meu blog. Então você pode baixá-lo e é através dele que nós vamos consumir os recursos para essa aula. Então o arquivo chama-se bdalunos.accdb. Eu não sei se eu consigo colocar ele direto, eu acho que eu compactei, por isso que ele está lá no banco de dados. Deixa eu até eliminar e vou adicionar de novo um arquivo comprimido lá para vocês. Perfeito. Então eu vou colocar esse arquivo zipado, que é a atualização, e a partir da próxima aula nós vamos começar a consumir essas informações dos bancos. Eu vou até no decorrer desse curso mostrar alguns recursos complementares de banco de dados. Não vamos falar de formulários, não vamos falar de nada, nós vamos apenas consumir esses dados do meu banco diretamente na minha planilha do Excel. E não esqueça, eu vou em breve disponibilizar para vocês aí um curso presencial. Esse curso está sendo escrito comigo e por um DBA, então quem vai dar o curso de banco de dados não sou eu. Eu tenho a base, eu tenho a estrutura, mas eu prefiro que um profissional da área faça toda essa passagem de informações e depois que ele fizer toda a modelagem que nós estivemos trabalhando com modelagem de dados, eu vou fazer o consumo desses dados com Excel VBA, que basicamente é isso que nós vamos ver nesse curso. Só que no YouTube eu estou trabalhando com Access e lá no curso presencial nós vamos manipular banco de dados Oracle. Eu vou ensinar vocês, inclusive, a ter uma cópia do banco de dados Oracle de graça e através desse banco você pode oferecer serviços completos para o seu cliente. Desde uma única solução, né? Você pode selecionar desde uma solução do banco, desde só a planilha ou o serviço completo, como um servidor Oracle mais a sua planilha consumindo os dados que estão nela. É isso, essa aula ficou com alguns minutinhos a mais, já só são 24 minutos de aula, eu espero que essa base te dê bastante conhecimento para começarmos a entender bem o que são banco de dados. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.